gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o caso mais pedido do canal, que desde que eu criei o canal vocês me pedem incessantemente pra eu contar essa história. Então, se você tá cansado de ouvir essa história já, por mais que eu tenha pesquisado bastante pra trazer informações bem diferentes, informações que talvez sejam novidades pra você que apenas ouviu falar do caso, não sabe muito bem os detalhes, se você não quiser ver o vídeo, pode vir aqui na minha playlist de vídeos que eu tenho diversas histórias e com certeza, pelo menos alguma delas vai ser novidade pra você. Então hoje eu vou contar pra vocês o caso Isabella Nardoni. E antes de eu começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e comente. Se você quiser comentar mais de uma vez também, vai ser muito legal porque isso ajuda bastante o canal. Ultimamente eu tenho pedido pra vocês me ajudarem bastante, como eu disse pra vocês. O canal e os vídeos não são normalmente monetizados. Eu abri a ferramenta de membros, então se você quiser apoiar o canal, seja membro. E eu também estou com um canal secundário, onde lá já saiu o vídeo do tour do AP e estou para fazer a parte 2. Então se vocês se interessarem mais por mim, por saber mais da minha vida, se inscrevam no meu canal secundário. E se você quiser apoiar o canal, seja membro. Então bora começar o vídeo. Alexandre Alves Nardoni nasceu no dia 29 de julho de 1978 e ele é filho de Antônio Nardoni e de Maria Aparecida. Por mais que a família tivesse uma situação financeira decadente, com o passar dos anos eles conseguiram ter uma estabilidade financeira muito melhor. Alexandre sofria bullying na escola porque, quando pequeno, ele já tinha uma boca um pouco grande e as pessoas davam apelidos pra ele e etc. Ele também era muito sonso, né? Então ele aceitava as zoeiras, não fazia nada, as pessoas brincavam com ele simplesmente falava ok, não vou fazer nada, e por isso ele também era bastante zoado. Depois de um tempo nasceu Christine, irmã mais nova de Alexandre, o que causou nele um pouco de ciúme, visto que a irmã mais nova, assim, obviamente era bebê, e ela exigia muito mais atenção dos pais. Além de que ela era muito linda e ela era muito elogiada por todos os amigos e familiares do casal. Alexandre era muito mimado pelo seu pai. Ele tinha ciúme de sua irmã, aí seu pai, ele usava isso pra todas as coisas ruins que o Alexandre fazia. Alexandre não tirava notas boas, ele era birrento, mas o pai dele falava assim, é porque ele sente muito ciúmes da irmã dele, tadinha. E tudo que Alexandre queria, o seu pai dava. Ele era extremamente mimado. Cada vez que seu pai ganhava um aumento no trabalho, ele trocava de carro e Alexandre sempre estava ganhando um carro novo do seu pai. Como eles moravam numa região pobre, eles eram conhecidos como boyzinhos, né? Porque eles tinham uma vida financeira muito melhor do que o pessoal que morava na vizinhança. Alexandre então se apaixonou por uma adolescente chamada Patrícia. No livro que eu li, tem a transcrição da primeira carta de amor que ele fez pra ela, que ele dizia que amava ela e carinhosamente a chamava de Pitulinha. E ele, então, conseguiu convencer ela e eles começaram a namorar. Eles tinham entre 16 e 17 anos. Patrícia, enquanto namorava com Alexandre, chegou a se relacionar sexualmente com outros garotos, até que um dia ela apareceu grávida. Alexandre ficou extremamente feliz, porque uma coisa que era notável em Alexandre era que ele tinha um sonho de ser pai, assim, desde muito jovem. Ele sonhava em ser pai de três crianças, ele já tinha até o nome que ele queria dar para os filhos dele, então ele ficou extremamente feliz. Antônio, pai de Alexandre, desconfiava, né, que Patrícia pulava a cerca. Então depois que a criança nasceu, ele decidiu fazer um exame de DNA na criança, então eles descobriram que Alexandre não era pai dela. Alexandre e Patrícia namoraram por cerca de 2 anos, mas eles acabaram terminando, cada um seguiu sua vida, mas bem amigavelmente. Eles não ficaram brigados pelo fato de Patrícia ter tido filho de outro homem. Alexandre foi emancipado quando ele tinha 16 anos, porque ele queria ter seu próprio negócio, abrir sua própria empresa, e para isso ele deveria ser emancipado. Então, os pais dele abriram para ele uma empresa de confecções de roupas, mas acabou que o negócio não deu muito certo e não foi para frente. Antônio passou na OAB, se tornou advogado, começou a ganhar cada vez mais, como sempre trocando sempre o carro do filho dele, Alexandre, até que eles se mudaram para uma casa muito melhor, muito maior, tanto que foi um acontecimento na vida da família, porque eles se mudaram para um sobrado num bairro melhor. Em dezembro de 1999, Alexandre, com 21 anos, conheceu Ana Carolina da Cunha de Oliveira, de 15 anos, e eles começaram a namorar. Carol era filha de comerciantes que moravam na mesma região ali onde Alexandre morava, e logo no começo do relacionamento, os pais já não acharam muito legal, os pais de Carol, porque Carol tinha
15 anos, Alexandre tinha 21 anos, Alexandre não fazia faculdade nenhuma, ainda era totalmente sustentado pelos pais, e eles passaram a não gostar muito daquilo, né? Alexandre era muito mais velho que Carol. Alexandre também tinha um traço típico de pessoas com baixa estima. Ele não era muito estudado, ele não tinha um vocabulário muito bom, ele só falava gírias, ele não era uma pessoa tão inteligente, e ele costumava a diminuir Carol. Eu conheço pessoas até que muito próximas que são desse jeito, a pessoa ela tem tanta baixa autoestima que ela acaba tentando diminuir o outro pra se sentir melhor. E Alexandre, ele era um pouco assim. Ele sempre jogava na cara da Carol que ele era rico, que os pais dele tinham dinheiro, que ele tinha uma casa muito melhor que a dela, que ele tinha carros e etc. E isso também incomodava bastante Carol e os pais dela. Isso porque tudo que ele tinha, nada foi por mérito próprio, né, de seu esforço. Tudo era o papai dele que dava. Os pais da Carol sempre aconselhavam ela a terminar o namoro, mas ela era completamente apaixonada. Ainda assim, eles incessantemente ficavam na cabeça dela: Carol, por favor, esse cara não tá bom pra você, esse cara, ele te diminui e tal. Até que certo dia eles convenceram Carol e no ano de 2001 ela terminou com Alexandre. Pouco tempo depois que ela terminou, Carol começou a ficar muito doente, ela ficou de cama e eles entenderam que aquilo talvez seria saudade de Alexandre. Então eles ligaram para Alexandre, chamaram ele de volta para ver Carol e eles acabaram voltando. Apenas 2 meses depois deles terem voltado, Carol tinha 17 anos, ela estava grávida, ela descobriu que estava grávida e ela ficou extremamente triste. Não porque ela não queria ser mãe, mas porque aquilo foi uma surpresa muito grande, ela era muito nova, ela não esperava por aquilo, realmente foi uma notícia que não deixou ela tão feliz. Algumas pessoas até chegaram a dizer que ela tentou abortar, mas Carol nunca confirmou essa informação. Alexandre, muito pelo contrário, ele ficou extremamente feliz, emocionado, porque ele ia ser pai, né? Que nem eu contei pra vocês, Alexandre tinha o sonho de ser pai e ele ficou muito feliz. Carol, desesperada com a situação e triste, e Alexandre extremamente feliz. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu no dia 18 de abril de 2002. O relacionamento de Carol e Alexandre era bem turbulento, Carol era extremamente ciumenta, tanto que a ex de Alexandre, Patrícia, chegou a comentar que toda vez que ela tava em um ambiente, né, porque acredito que Patrícia não tinha perdido a amizade com os ex-sogros dela, então toda vez que tinha um evento, Patrícia tava no meio, Carol tinha umas atitudes meio estranhas. Patrícia chegou a dizer que em certo momento elas estavam numa balada, e assim que Carol viu Patrícia lá, ela jogou champanhe em Patrícia, deu uma cotovelada na cara dela. Então, assim, o relacionamento deles não era muito saudável. Já Alexandre também tinha umas atitudes bem explosivas. Familiares de Carol, inclusive Carol, contam que uma vez em uma festa de família, um primo dela fez uma brincadeira com Alexandre, foi uma brincadeira bem de boa, mas Alexandre reagiu muito mal, queria bater em todo mundo, tirou a camisa chamando todo mundo pra briga, e isso foi uma coisa que chamou bastante atenção. Nessa época, Alexandre decidiu fazer faculdade de Direito, que deixou Carol muito feliz, os pais dela também, né, porque um dos requisitos pelo qual a família não gostava muito dele era que ele não estudava. Mas então, ele começou a fazer faculdade também paga pelos seus pais. Em março de 2003, Carol decidiu terminar o relacionamento com Alexandre, né? Porque, como eu disse pra vocês, o relacionamento deles não era muito bom, não era muito saudável. Então, eles ficaram ao todo 3 anos e meio juntos. Carol estava desconfiada que Alexandre estava traindo ela, porque ele dizia que ia pra faculdade, mas voltava de madrugada pra casa, e ele sempre ficava dando desculpas pra não ver Carol. Na faculdade, que chamava Faculdades Integradas de Guarulhos, Alexandre conheceu uma mulher chamada Ana Carolina Jatobá no segundo semestre de 2002. Lembrando que no ano de 2002, ele ainda namorava Carol. Gente, as duas chamam Ana Carolina. Então eu vou chamar a Ana Carolina, mãe de Isabela, de Carol. E a Ana Carolina Jatobá, eu vou chamar de Ana Carolina Jatobá, tá, gente? Se ficar confuso, me desculpa, mas é porque realmente a Alexandre não tinha nenhuma criatividade para nome de namorada. Ana Carolina Jatobá tinha 18 anos quando eles se conheceram. A família Jatobá morava em Guarulhos e eles eram bem de vida,
porque o pai de Ana Carolina trabalhava com venda de veículos e ele ganhava muito bem. E seus avós, por parte de mãe, eram ricos. Ana Carolina teve uma infância, uma adolescência e também nessa fase de adulta, né, com 18 anos, muito boa. Ana Carolina Jatobá nunca precisou lavar uma louça, nunca precisou lavar a roupa, nunca precisou arrumar sua cama. Ela nunca foi organizada e ela também nunca precisou ser, porque ela sempre teve muitos empregados em casa. Alexandre e Ana Carolina Jatobá ficaram pela primeira vez em novembro de 2012, lembrando que Alexandre ainda namorava Carol, mãe de Isabela. Eles começaram a namorar efetivamente no dia 22 de março de 2003, coincidentemente no mesmo dia em que Carol terminou com ele. A família de Ana Carolina Jatobá não gostou muito do relacionamento, porque desde que ela começou a namorar Alexandre, ela começou a chegar muito tarde em casa, e aquilo não era de costume da família. Eles não gostavam que os filhos chegassem tão tarde em casa, sempre tinha um horário limite e Carol estava sempre ultrapassando. Até que certo dia Ana Carolina dormiu fora de casa e aquilo, nossa, era inadmissível para os pais dela. E diante disso foi que eles começaram a pegar mais raiva desse relacionamento. A gota d'água foi quando Ana Carolina, com apenas 4 meses de namoro, brigou com seu pai e decidiu ir morar com Alexandre, né? E foi morar na casa dos pais de Alexandre com ele, porque Alexandre não morava sozinho. Alexandre nunca havia conversado com os pais de Ana Carolina. Toda vez que ele ia buscar, levar ela para algum lugar, ele nunca descia do carro, ele não chegava a trocar uma ideia, ele no máximo dava oi ou tchau, nunca conversou com eles. Então por isso também que os pais ficaram bastante receosos, cara. A menina namorava há 4 anos, eles não conheciam o menino e ela já foi morar com ele. O relacionamento deles era ok, mas como eu disse pra vocês, Alexandre era completamente sustentado pelos seus pais. Ana Carolina não sabia lavar um prato, então quem olhava esse relacionamento falava, isso não vai dar certo. Pouco tempo depois começaram os problemas entre a família de Alexandre e a família da ex de Alexandre, Carol, mãe de Isabela. Por quê? Obviamente, eles estavam com aqueles problemas de como vai ser a guarda da criança? Alexandre queria ficar um tempo com a criança, Carol não queria deixar a criança ficar na casa dos pais de Alexandre. Também porque Carol não gostava muito de Ana Carolina, atual. Então, nossa, os problemas começaram a ficar cada vez piores. Certo dia, a mãe de Isabela ligou para casa da mãe de Alexandre e informou a sogra dela que ela ia colocar a Isabela na escolinha. Isabela tinha 2 anos apenas, 2 anos e pouco. E a sogra dela não ficou nada feliz. Ela falou assim, nossa, Carol, não precisava disso, a menina é muito nova. Eu já tinha dito pra você que se você não consegue ficar com ela, é só você deixar ela aqui em casa, que eu cuidava dela. Mas a Carol, assim, pra ela não tinha isso. Alexandre tinha os dias de ficar com Isabela, então pra Carol era basicamente assim. Nos meus dias, Isabela só vai ficar comigo e se eu não puder estar com ela, ela vai ficar na escolinha. Ela não ia pegar a Isabela e deixar com o pai, só ficaria com o pai nos dias que era dele. Então, depois que ela ligou e informou que ia colocar a Isabela na escolinha, Alexandre ficou possesso. Ele achava que quem tinha uma coisa contra ele era a mãe de Carol. Ele foi até a casa da Carol, começou a gritar, fazer mó barraco na frente da casa dela, tanto que deu a maior confusão e acabou que Carol e a mãe dela abriram um boletim de ocorrência contra Alexandre na delegacia. Esse boletim de ocorrência não foi muito pra frente, porque elas tinham que fazer uma representação no prazo de 180 dias e elas não fizeram. Depois disso, Carol também entrou com uma ação de alimentos em face de Alexandre, né, em busca de pensão alimentícia para Isabela, e a família de Alexandre achou que ela estava fazendo aquilo só para provocar. Gente, enfim, as coisas só foram piorando. Por fim, só para vocês entenderem, Isabela tinha os dias certos para ficar com Carol e os dias certos para ficar com Alexandre, que era de 15 em 15 dias. Ela passava um final de semana com o pai e o restante ela ficava com a mãe. A relação entre as Anas Carolinas não era muito boa, uma provocava a outra, né? Também a Ana Carolina tinha ciúme da ex, e a ex fazia questão de deixar ela com ciúme. Então as discussões eram frequentes. Mas enfim, Isabela já estava acostumada com a madrasta, eles viajavam juntos, né, nos finais de semana que o pai passava, eles iam pra praia juntos e aquilo já estava normal. Em agosto de 2004, o casal Nardoni, gente, quando eu disser casal Nardoni, é o casal do Alexandre Nardoni com a Ana Carolina, né? Porque o sobrenome Nardoni vem da parte de Alexandre. Então, o casal Nardoni se mudou para um apartamento onde agora eles morariam sozinhos como um casal
e eles estavam sendo sustentados pelo pai de Alexandre, que estava mantendo aquele apartamento para eles. Então eles passaram a morar juntos, só que, como eu disse para vocês, Ana Carolina Jatobá, ela não tinha muito jeito com a casa, né? A gente tem isso enraizado de que é responsabilidade da mulher cuidar da casa, e Alexandre não cuidava da casa. Então sobrava tudo para Ana Carolina. Ela não sabia direito lavar prato, lavar roupa, cuidar da casa, e aquilo deixava ela muito desesperada. Isso causou diversas discussões entre o casal. Ao invés de eles morarem juntos, tornar uma coisa boa pra eles, não, aquilo tava deixando um pouco pior o relacionamento. No final de setembro daquele ano, Ana Carolina descobriu que estava grávida, né? Porque eles não se cuidavam muito, aquela gravidez não foi planejada, e então Ana Carolina ficou um pouco mais desesperada, porque então ela estava grávida, ela passava o dia inteiro sozinha em casa, porque a Alexandre estava estudando e também estava fazendo estágio, né, de direito, e ela passava o dia inteiro sozinha em casa, ela não cozinhava pra ela estava vivendo uma vida muito ruim, ela tava com problemas de saúde porque ela não comia. Então a mãe dela disse pra ela que ela voltaria a morar na casa dela e ela ia ficar cuidando dela durante a gravidez. Então Ana Carolina voltou a morar com seus pais, enquanto Alexandre morava sozinho, né, estudando e tal, e via ela aos finais de semana e quando ele podia. Alexandre não acompanhou muito bem a gravidez, né, porque eles não moravam juntos, e ele estava trabalhando e estudando. Pietro nasceu no dia 25 de fevereiro de 2005. Ana Carolina só voltou a morar no apartamento com Alexandre quando o bebê deles completou 2 meses. Ana Carolina teve que largar seus estudos porque ela agora tinha um bebê e uma casa pra cuidar e ela estava ficando louca, gente, de verdade. Ela não nasceu para aquilo, né, de acordo com ela. Alexandre continuou estudando e Ana Carolina estava muito incomodada porque, como ela tinha amigas na faculdade, essas amigas estavam sempre falando pra elas: nossa, o Alexandre tá dando em cima de não sei quem, o Alexandre chamou não sei quem pra sair. E, gente, sinceramente, isso tava deixando Ana muito desesperada. Uma coisa que eu achei relevante falar pra vocês é que Ana Carolina e seu pai brigavam bastante, né, desde que ela começou a namorar com o Alexandre. E certo dia eles estavam juntos na casa dos pais de Alexandre, em um período de férias, não sei. Ela e Alexandre começaram a discutir e seu pai foi pra cima dela, tipo, o pai de Ana Carolina foi pra cima dela, cuspiu nela, bateu nela, chamou ela de vagabunda. Ela até abriu um boletim de ocorrência contra seu pai, mas também não deu em nada. No início de 2006, Ana voltou a estudar. Ela deixava Pietro com a sua mãe e sua sogra também. Mas o desempenho dela na faculdade não foi muito bom, porque ela faltava muito, porque ela estava amamentando Pietro. Ela chegou até a repetir o 4º ano de direito. Tava difícil a vida com a criança e em julho de 2006 ela descobriu que estava grávida novamente. Cauã nasceu no dia 17 de abril de 2007. Gente, não quero ser repetitiva, mas novamente eu vou dizer pra vocês. Ana Carolina estava ficando louca. Ela já não estava conseguindo viver com uma casa pra cuidar e um bebê, e agora ela tinha 2 crianças. Ela teve que ir pro médico porque ela estava tendo crises emocionais. O médico chegou a receitar antidepressivos para ela, mas ela não comprou porque ela disse que era muito caro. Ela acabou só comprando alguns calmantes porque era muito barato. Alexandre se formou na faculdade de Direito e passou o ano todo de 2007 tentando passar na prova da OAB. Ele tentou 3 vezes a primeira fase, mas ele não passou. Eu peguei essa informação do livro, eu não sei porque foi colocado de uma forma como se isso fosse um grande absurdo, de como se ele tivesse algum demérito por isso, porque, sei lá, a prova da OAB tem 90% de chances de reprovação, né, de índice de reprovação, não é uma prova fácil. Eu mesma me formei em Direito no ano passado, eu tentei uma vez a prova, não passei nessa uma vez, eu ainda preciso tentar de novo, mas eu conheço diversos amigos, diversas pessoas que nunca passaram na prova da OAB ou já tentaram por várias vezes e não passaram. Então isso não quer dizer nada. Então Alexandre continuou trabalhando como estagiário, ele recebia R$ 900 por mês e 1/3 era para a pensão de Isabela. Ele também recebia R$ 1.000 por mês de seu pai, mas tudo somado não dava pra ele contratar uma empregada pra casa dele, e era uma coisa que a Ana Carolina precisava muito. Então seus pais também emprestavam a empregada deles pra ir uma vez por semana limpar a casa de Alexandre. A vida do casal não estava muito feliz, a Ana Carolina continuava tendo vários problemas emocionais. Alexandre não dava muita bola, não era muito presente, né, gente? Vocês sabem como é. O pai que trabalha e passa o dia fora, enquanto a mãe tem que cuidar dos filhos e da casa. Ana Carolina estava muito infeliz, Alexandre meio que ignorava ela.
ela, sabe? Como se aquilo fosse frescura. O casal acabou se mudando para um apartamento novo, né? Eles estavam super felizes. Era um apartamento super novo, tinha área de lazer, tinha piscina, tinha brinquedoteca, tinha salão de jogos. E aquele apartamento também eles ganharam do pai de Alexandre. O apartamento ficava na rua Santa Leocádia, número 138, e ficava em Tucuruvi, aqui em São Paulo. Alexandre e Ana Carolina oficializaram o casamento deles no dia 13 de fevereiro de 2008. As coisas estavam bem melhores entre Ana Carolina, Carol e Alexandre. Aparentemente, Carol não tinha mais receio de deixar Isabela com o pai, com a madrasta. Ela estava se dando bem com a madrasta também de Isabela, Ana Carolina Jatobá, no caso. Ela era carinhosa com Isabela e com os filhos. A Isabela adorava passar os finais de semana na casa do pai e tudo estava muito bem. Isabela também tinha um quarto só pra ela, o que não tinha antes. Era um quarto todo decorado, enquanto os irmãos tinham um quarto em comum. No dia 29 de março de 2008, era um sábado comum e era um final de semana em que Isabela passaria com seu pai Alexandre. Alexandre saiu sozinho de manhã naquele dia porque ele foi colocar rastreador no carro de Ana, porque naquela época em São Paulo estava tendo muito furto de carro. Enquanto mexiam no seu carro, Alexandre foi tomar café na casa dos seus pais, que era perto dali. Ele terminou de tomar café, voltou, buscou seu carro e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, seus filhos já estavam acordados, todos eles já haviam tomado o café da manhã, então eles decidiram brincar, né? Como era um sábado, as crianças já estavam todas empolgadas, né, para brincar. Isabela, principalmente, ela queria brincar com a sua motinho elétrica lilás, que ela só podia fazer aquilo de 15 em 15 dias. Ana Carolina e Alexandre desceram com Pietro e Isabela para brincar lá embaixo com as suas motinhos elétricas, enquanto Ana Carolina tava com o Cauã no colo, né, que ele ainda era muito bebezinho. Então eles estavam brincando lá no térreo, né, com seus triciclos elétricos, até que Isabela conseguiu convencer seu pai e Ana Carolina de eles irem na piscina. Eles estavam meio receosos porque não era um dia que fazia tanto calor, estava um pouco friozinho, mas ela queria brincar e ela convenceu. Então, Pietro, Isabela e Alexandre entraram na piscina, enquanto Ana Carolina subiu para fazer o almoço, porque já estava dando a hora do almoço. Eles almoçaram e às 5 horas da tarde, eles pegaram o carro para ir no McDonald's, né, que era um acontecido, e Isabela estava em casa. As crianças foram no McDonald's, comeram seus lanches e tomaram seus sorvetes preferidos. Depois, a família toda passou no Sam's Club e eles foram passear lá. Não sei se vocês conhecem, mas Sam's Club é um mercado gigantesco. E Alexandre foi lá para fazer o cartão dele, porque precisa ser associado do clube para fazer compras lá dentro. E até tem imagens de câmeras de segurança que eu vou colocar aqui pra vocês, da família no mercado. Aparentemente estava tudo bem, era uma família feliz passeando, as crianças dentro do carrinho e tudo ok. Então, saindo do mercado, eles voltaram pro carro e foram até a casa dos pais da Ana Carolina Jatobá. Lá eles jantaram, as crianças brincaram bastante, né? Dançaram, jogaram videogame. E depois de um tempo, eles perceberam na televisão que tava passando comercial, que ia começar o Big Brother Brasil, e perceberam que por conta disso já era tarde demais, então foram pra casa. Eles foram embora da casa dos pais de Ana Carolina Jatobá às 11h14 da noite e chegaram na casa, na garagem deles, às 11h36. Às 23 horas, 49 minutos e 59 segundos, a polícia recebeu uma ligação de um homem desesperado chamando a polícia para ir até a rua Santa Leocádia, número 138, que havia caído uma criança de alguma janela do prédio dela. Ele estava desesperado, gritando que haviam entrado os ladrões no prédio e esses ladrões haviam jogado essa criança pela janela. E assim, a polícia foi recebendo diversas ligações. Eles receberam inúmeras, tanto que as pessoas estranharam na época que apareceram mais de 20 viaturas da polícia lá naquele prédio e mais de 3 carros do bombeiro. O morador que ligou para a polícia primeiramente morava no primeiro andar do prédio e de lá ele conseguia ver claramente o corpo da menina chamada Isabela Nardoni caído no jardim do prédio. Até então não se sabia quem era aquela criança e nem de que andar ela tinha caído. O porteiro não viu a queda, mas ele disse que ele de repente ouviu um barulho que parecia uma batida de carro e quando olhou pro jardim do prédio tinha uma criança caída. Os vizinhos começaram a sair das suas varandas, começaram a ficar desesperados, eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Eles achavam que tinha ladrão no prédio, né? Então eles também estavam morrendo de medo, pensando, nossa, se um ladrão foi capaz de jogar uma criança, né,
dessas alturas, então eles são muito perigosos. Até que Alexandre Nardoni desceu pro térreo, chamou o porteiro e falou assim: essa é minha filha, ela caiu do 6º andar, tinha ladrões na minha casa e eles jogaram ela. Ele foi até o corpo de Isabela, colocou a cabeça no peito dela e ouviu o seu batimento e começou a gritar: ela tá viva, o coração dela ainda tá batendo. Ele fez movimento de tentar levantar ela, mas aí a todo momento, todo mundo, os vizinhos que estavam assistindo, falavam assim: não faz isso, pode ser pior, deixa ela parada. Ana Carolina então desceu também até o térreo com seus filhos, Cauã tava no colo e ela tava absolutamente transtornada, ela tava gritando, falando que tinha ladrão, começou a xingar o porteiro de todos os nomes: como que vocês deixam, como que vocês conseguem deixar um ladrão entrar aqui, vocês não têm segurança e etc. Então, quando chegou o socorro, chegou a polícia, né, o socorro já estava lá cuidando de Isabela, e a polícia começou a conversar com o Alexandre, eles começaram a perguntar como o ladrão estava, se ele tinha visto o ladrão, como estava a roupa dele, né, porque a polícia ainda estava procurando, querendo achar, e eles estavam atrás de saber quem era esse ladrão. Só que Alexandre disse que ele não chegou a ver o ladrão, que ele não viu, só que ele tinha certeza que tinha ladrão. Então ele falou que ele não tinha visto o ladrão, o que aconteceu foi que ele chegou com a família na garagem, ele subiu apenas com Isabela para apartamento e depois ele desceu para buscar o restante da família, porque ele disse que tinha um carro com som muito alto na garagem e o filho e o bebê estavam dormindo, então eles esperaram desligar o som para poder subir. E assim que eles subiram, Isabela já tinha sido jogada. Ana Carolina Jatobá então ligou para Carol, mãe de Isabela, contando o que tinha acontecido, gritando, falando que tinham jogado Isabela do apartamento, Isabela estava em perigo e não sei o quê. E aí, nossa, Carol foi correndo pro prédio com seu ex-namorado. Ana Carolina nem esperou o carro parar, já saiu correndo, entrou no condomínio, se ajoelhou em frente à sua filha, colocou a mão no peito dela e disse que o coração dela batia muito rápido. Isabela estava desacordada, com os olhos um pouquinho abertos, assim, a boca dela também estava um pouco aberta, com a língua para fora. Ela não tinha nenhum ferimento aparente, apenas um pequeno corte em cima da sobrancelha. Houve até um pequeno desentendimento entre as Anas Carolinas, porque a mãe de Isabela estava lá, na frente do corpo da filha dela, esperando socorro, enquanto a outra Ana Carolina tava gritando incessantemente. Até que a mãe de Isabela gritou assim: pelo amor de Deus, você pode calar a boca? Já deu pra mim. Ela não tava aguentando mais. E a Ana Carolina começou a responder xingando ela, mandando ela ir a merda, tipo, falando vários palavrões. E aí ela falou assim: isso não estaria acontecendo se não fosse culpa de sua filha. Isabela, a culpa de tudo isso é de Isabela e não sei o quê. Então, isso foi o que a mãe de Isabela contou. Já Ana Carolina Jatobá disse que, na verdade, ela não disse isso. Ela disse assim: eu só tô desesperada por causa de sua filha, tô preocupada com ela. Enfim, né? Cada pessoa disse de um jeito, mas a mãe de Isabela tem certeza que Ana Carolina Jatobá estava falando que tudo aquilo só estava acontecendo por conta de Isabela. Os avós de Isabela também chegaram ao local, todo mundo estava bem desesperado, né, como vocês podem imaginar. A ambulância chegou e Carol foi com sua filha Isabela até o hospital dentro da ambulância. Ela conta que ela estava ouvindo os batimentos de Isabela cada vez mais fraquinhos e ela perguntava para a médica o que estava acontecendo e a médica obviamente não respondia nada, ela não podia falar. O coração de Isabela parou de bater dentro da ambulância. A médica tentou vários procedimentos e ela não respondeu a nenhum deles. Quando a ambulância chegou no hospital, eles tiveram que tirar a Carol à força de perto da Isabela porque ela queria invadir a sala da emergência, mas ela não podia, então ela ficou do lado de fora, sentada no chão, rezando, esperando um milagre, o que infelizmente não aconteceu. Às 0h42 de domingo, dia 30 de março, Isabela Nardoni foi considerada morta. A polícia estava no prédio, né, do casal Nardoni, eles estavam revistando o prédio inteiro, apartamento por apartamento, eles foram na garagem, olharam dentro de todos os carros, eles olharam na vizinhança, até uma casa que estava construindo atrás do prédio, que era um terreno que estava vazio, mas eles não encontraram o tal ladrão que teria invadido o prédio. A delegada principal do caso então chegou no prédio, começou a analisar tudo, entrou no apartamento deles, reparou que ele era todo desorganizado, então ela chamou a perícia para analisar tudo. E, gente, sinceramente, a perícia sempre tem um papel primordial nas investigações, mas nesse caso o papel da perícia foi imprescindível. Como os autores nunca confessaram o crime até hoje, eles que tiveram que desvendar o que aconteceu. No velório de Isabela, lá estava ela, muito linda dentro do seu caixão, ela estava perfeita, não tinha nenhuma ferida, tirando aquele pequeniníssimo corte em cima da sobrancelha. Durante o velório, a mãe de Isabela e Alexandre não se conversaram, eles agiram como se o outro não existisse.
Eles sofreram demais, eles se ajoelhavam no caixão de Isabela. Tanto Alexandre quanto Carol, eles choraram muito e sofreram muito durante o velório e o enterro. Durante o velório, a imprensa, como sempre, foi desnecessária. Escolheram esse momento perfeito para começar a questionar a família se eles não achavam que o pai da criança tinha alguma coisa a ver, né? Gente, olha que desnecessário, tipo, eles até poderiam tirar essas dúvidas em algum outro momento, mas foi bem durante o velório da Isabela, durante o enterro, que eles começaram a perguntar pros avós, pra mãe da criança, se eles achavam que Alexandre não tinha alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu. A mãe de Isabela, nesse dia, até deu uma entrevista pra um repórter falando que achava que nem Ana Carolina Jatobá nem Alexandre tinham nada a ver com o que tinha acontecido. Ela falou que Ana Carolina era super carinhosa com sua filha, que ela adorava e tratava ela super bem, e Alexandre também amava demais sua filha, era um pai super bom. Então as investigações prosseguiram. No dia 31 de março, a polícia estava no apartamento, assim como permaneceu por vários dias investigando. Eles perceberam que a grade da janela que tinha sido cortada e a criança tinha sido jogada não era no quarto de Isabela, mas sim no quarto dos irmãos dela. A polícia encontrou respingos de sangue dentro do apartamento, né? Os respingos faziam um caminho até um sofá que ficava no canto da sala. Além de que eles estavam constantemente entrevistando o casal Nardoni e várias coisas do depoimento deles não batiam. Eles falaram que um ladrão tinha entrado, mas a porta não estava arrombada, nada havia sido roubado. E as gotas de sangue que eu mencionei pra vocês faziam um caminho, né? E os peritos notaram que tinha manchas que dava pra ver até a olho nu, de que alguém teria tentado limpar aquelas manchas. Tipo, claramente tinha algumas manchas que já estavam limpas e algumas gotas que não deu tempo da pessoa limpar. E como eu disse pra vocês, o apartamento era uma bagunça. A delegada até falou que claramente quem morava lá não era muito organizado e tal. Tinham várias roupas pra ser lavadas, não tinha nenhuma roupa sendo lavada, mas eles notaram que, em especial, uma fraldinha estava num balde. Dentro desse balde tinha água e algum produto pra tirar manchas, e tinha uma fraldinha dentro. Eles aproveitaram e também levaram isso, porque era a única peça de roupa que estava sendo lavada. Além de que o casal agia de forma diferente daqueles que já haviam passado por algo parecido. Ao invés deles ficarem toda hora assim, por quê, meu Deus? Tipo, o Alexandre Nardoni não ficava assim, por quê? Por que alguém fez isso? Quem fez isso com a minha filha? Por que alguém faria isso? Não, eles apenas ficavam toda hora reiterando que algum ladrão tinha entrado na casa deles e feito aquilo. E também, naquela noite, eu contei pra vocês que diversas pessoas ligaram pra polícia, só que nenhuma dessas pessoas foi nem Alexandre, nem Ana Carolina Jatobá. Eles não ligaram em nenhum momento pro socorro e nem pra polícia. E quando questionados pela delegada, eles responderam que não era o feitio deles fazer aquilo, que eles aprenderam que sempre que acontece alguma coisa grave, eles primeiro têm que ligar para os familiares deles. E foi isso que eles fizeram. Ao invés de eles ligarem para a polícia, Ana Carolina ligou pro pai de Alexandre e pro seu pai. Gente, é bem aquilo. O pai de Alexandre sempre mimou Alexandre, né? Aí na hora que dá alguma besteira, a primeira coisa que ele fez foi ligar pro papai pra ver se o papai podia ajudar ele de um jeito. Não fazia sentido pra polícia um ladrão entrar na casa de um casal, mesmo que fosse pra roubar, mesmo que o ladrão tivesse com raiva, pegar e jogar uma criança do sexto andar, assim, Ele não teria motivo pra fazer aquilo, ele teria alguma coisa contra a criança, então a polícia se questionava muito. Tanto que teve uma hora que eles começaram a pensar que quem poderia ter feito aquilo era uma pessoa que queria se vingar do casal, e assim eles foram perguntando pra eles, vocês têm alguns inimigos, alguma pessoa que queira se vingar de vocês? E eles começaram a apontar alguns nomes, né? Falou que uma vez uma pessoa do prédio olhou feio pra eles e essa pessoa podia ter feito alguma coisa. E apontou assim mais outras duas pessoas. E a polícia ia investigando, né, questionando aqueles possíveis suspeitos e foram constatando um por um que eles não tinham provas nenhuma que aqueles seriam os autores daquele crime. A polícia também recebeu o laudo do IML e o médico legista disse que a Isabela teria sido asfixiada antes da queda. No dia 2 de abril, diante das inconsistências dos depoimentos de Ana Carolina Jatobá e de Alexandre Nardoni, eles acabaram sendo presos. A polícia também recebeu a informação do ML de que Isabela tinha várias feridas dentro da boca, que aquilo dava indícios de que alguém tampou a boca dela em algum momento para que ela não gritasse. No carro do casal Nardoni também foram encontradas manchas de sangue e também as marcas no pescoço de Isabela, né, que ela tinha sido asfixiada
asfixiada eram compatíveis com as mãos de Ana Carolina Jatobá. O lado do IML mostrou que Isabela Nardoni teria morrido, mesmo se não tivesse sido jogada do sexto andar diante da asfixia. O laudo também mostrou que Isabela Nardoni foi jogada do sexto andar 12 minutos depois do casal ter chegado em casa. Isso quer dizer que não fazia sentido aquela história de que Alexandre teria subido, deixado na Isabela e depois teria descido e subido com o pessoal e ela já teria sido jogada, porque foram 12 minutos depois que eles chegaram que Isabela foi jogada. Os investigadores persistiam muito, mas Ana Carolina e Alexandre insistiam na história de que um ladrão tinha entrado na casa deles e jogado Isabela. No dia 27 de abril aconteceu a reprodução simulada, do caso da Isabela Nardoni. Alexandre e Ana Carolina Jatobá se recusaram a participar, pois eles disseram que não queriam produzir provas contra eles mesmos. Após muitas análises da polícia, dos peritos, dos médicos legistas e das testemunhas, eles conseguiram reconstruir o que aconteceu naquela noite. No dia da reprodução simulada, o trabalho da polícia começou mais ou menos às 9h40 da manhã e só terminou às 17h15. A polícia reproduziu 2 vezes a queda de Isabela, utilizando uma boneca com tamanho e peso de Isabela. O Ministério Público, então, formulou a denúncia contra o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, e no dia 7 de maio, o juiz aceitou e decretou prisão para os dois. Eles estavam soltos porque eles haviam impetrado um habeas corpus. A denúncia foi por homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar, e também triplamente qualificado. Além disso, eles também foram denunciados por fraude processual, porque eles tentaram limpar as manchas de sangue do chão do apartamento e do carro. Eles deram diversas entrevistas e continuaram sempre negando a autoria do crime. Enfim, pessoal, qual foi a conclusão que a polícia chegou do que aconteceu naquela noite? A família Nardoni entrou na garagem e estacionou o carro às 23h36 daquela noite. Alexandre Nardoni desligou o carro e Ana Carolina Jatobá se virou e agrediu de alguma forma a Isabela, que estava sentada atrás de Alexandre. Não se sabe se ela utilizou algum objeto, alguma chave, mas acabou cortando a testa de Isabela, o que causou um sangramento, daí o sangue encontrado no carro. Alexandre então desceu do carro com Isabela no colo e estancou o sangue dela com uma fraldinha, aquela fraldinha que foi encontrada no apartamento. Ao mesmo tempo que ele estancou o sangue dela, ele colocou na boca dela, impedindo que ela gritasse ou chorasse alto. E daí as gotas de sangue no chão do apartamento. Assim que ele entra no apartamento, ele joga a Isabela Nardoni no chão, encostado no sofá que fica na sala. Daí o médico legista encontrou algumas fraturas na bacia e na pelve de Isabela Nardoni, comprovando que ele jogou com uma certa força a Isabela no chão. Ela caiu sentada. Em seguida, Ana Carolina se aproxima de Isabela Nardoni, que está no chão, coloca as mãos dela em seu pescoço e a estrangula. Daí as marcas que foram encontradas pelo legista no pescoço de Isabela. Isabela Nardoni fica desacordada depois de ser asfixiada. Então, depois disso, Alexandre Nardoni vai até a cozinha, pega uma tesoura e uma faca e vai até o quarto dos 2 filhos dele e corta a grade da janela. Ele sobe em cima das camas, de joelhos, e corta as grades. Depois disso, ele sai, pega Isabela Nardoni no colo, onde nesse caminho também caem gotas de sangue. Então, ele sobe em cima da cama com o corpo de Isabela em seus braços, chega até a janela e joga ela pelo buraco que ele cortou. Daí, as marcas que ficam na camiseta dele, que também foram de extrema importância no momento da investigação, que a olho nu você consegue perceber, as marcas foram feitas. Inclusive, na reprodução simulada, o ator que faz a parte de Alexandre faz a mesma coisa e fica a marca na camiseta dele. Camiseta essa na reprodução simulada que foi usada até de mesma marca, de mesma cor que Alexandre, para ficar tudo bem claro. Quando Isabela cai, também ela deixa algumas marcas nos azulejos do prédio, que a mãozinha dela faz assim, aí o dedo dela faz algumas marcas também no azulejo do prédio. Isso também foi constatado depois da reprodução simulada, que aconteceu a mesma coisa. Então, enfim, foi isso que aconteceu. A polícia chegou nessa conclusão. Eles não podem dizer por que isso aconteceu. Será que eles haviam discutido antes? Será que Isabela aprontou alguma coisa, por isso que Ana Carolina agrediu ela? Porque o casal chegou a esse ponto. É uma coisa que só eles poderiam dizer, mas como o crime nunca foi confessado, eles negam até hoje qualquer participação na autoria desse crime, a gente não vai saber o que aconteceu. Na verdade, eu espero que um dia eles
contem o que aconteceu, eles acordem pra vida, porque é ridículo o fato deles negarem até hoje, né? Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram julgados e condenados pela morte de Isabela Nardoni. Alexandre Nardoni, o pai de Isabela, foi condenado a 30 anos de prisão, enquanto Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos. Na prisão, Ana Carolina fez amizades muito incríveis, como a nossa amiga Suzane von Richthofen. Eu vou deixar aqui fotos, não só de uma vez em que elas foram vistas juntos, mas algumas. Pelo jeito, elas ficaram bastante amigas lá dentro. Presa desde a época do caso, Ana Carolina Jatobá progrediu de regime para o regime semiaberto no ano de 2017. Durante o processo, Ana Carolina disse que nunca se sentiu culpada ou arrependida do que aconteceu, já que ela sempre disse que não fez parte de nada. Já Alexandre Nardoni permanece em regime fechado até hoje. É isso, gente. Eu até ia colocar algumas coisas sobre a mãe de Isabela, que está super bem hoje. Ela já teve 2 filhos, né, depois do ocorrido. Ela está super feliz, embora sinta bastante saudade de sua filha. Mas eu achei melhor a gente não falar sobre ela. Eu só espero que ela esteja super bem e eu desejo tudo de mais maravilhoso na vida dela e na vida de todos os familiares de Isabela que hoje sofrem com sua perda, né? Realmente é muito revoltante, gente, falar sobre esse caso. Acho que foi por isso que eu demorei tanto também pra falar sobre isso. Cara, eu fico enojada com o que aconteceu com Isabela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês me pediram bastante. Eu demorei pra trazer ele também porque eu li um livro pra gravar o vídeo e também usei diversas notícias, diversas entrevistas pra falar aqui pra vocês, além da cronologia do caso. Eu vi alguns vídeos e espero que vocês tenham achado bastante completo. Como foi um caso que vocês pediram bastante, eu quis trazer com bastante informações. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, deixa o like e também me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E não se esqueçam do canal secundário, que eu também tô gravando vídeo lá. Até o próximo vídeo. Beijo!